Olá, povo abençoado, povo escolhido do Senhor. Como é bom estar aqui mais uma vez para podermos falar da palavra do Senhor Jesus, né? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre recomeço, sobre recomeçar, sobre quebrar ciclos e começar outro. O ano de 2020 foi um ano tão difícil, né? De muitas perdas, de muitas dores, sofrimento, de angústias e muitas incertezas, tanto medo, né, que as pessoas ficaram. Mas eu quero dizer a vocês que o ano de 2020 ficou para trás. Fechou-se um ciclo e o novo ano, né, de 2021 inicia-se um novo ciclo. Então eu desejo que esse ano de 2021 você tenha muita paz em seu coração, que você recomece independente das perdas, porque nós temos que aprender a recomeçar as nossas vidas, independente do que se foi, independente do que ficou para trás, né? Independente das nossas dores, do que nós vivemos lá no ano de 2020. Nós não podemos olhar para o ano de 2020 e só pensar nas coisas ruins que aconteceram, mas nós temos que prosseguir, nós não podemos ficar parado. O ano de 2020 já se foi e agora tem um novo ciclo para nós iniciarmos, um novo começo para nós. Então nós precisamos começar, nós precisamos iniciar um novo ciclo e ir à frente, ir à luta. Então eu desejo que esse ano seja um ano de vitória na sua vida, um ano de conquista, um ano de muita paz, de alegria, independente das circunstâncias, independente do que vier, que você seja feliz, que você busque aquilo que você deseja e que principalmente você estude a palavra do Senhor, que você busque Ele verdadeiramente para as nossas vidas, porque sabemos que o mundo vai de mal a pior, né? O mundo em si não vai melhorar, mas nós precisamos buscar o Senhor, porque aqueles que estão escondidos debaixo das asas dele têm a proteção celestial, a proteção do nosso Deus. Então, aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele vai nos guardar. Ele vai nos guardar e vai nos livrar de todo mal. Sabemos que a pandemia ainda está aí, né? E a gente não sabe quando isso vai terminar. Mas então o que nós devemos, mesmo com as incertezas, né? Esse ano ainda continua com muitas incertezas, mas a certeza que eu tenho é que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará ao nosso favor. A certeza que Jesus vive e que ele está a nos guardar, né? Isso é o mais importante para nós pensarmos e refletirmos. Então, Deus é aquele que move todas as coisas. Deus é quem move o coração do homem. Deus é quem faz coisas novas. Então, nós não podemos viver com as coisas velhas do passado dentro de nós, mas nós precisamos deixar para trás, nós precisamos começar um novo ciclo, ter uma nova visão e prosseguirmos, né? Deus, ele quebranta coração, Deus, ele endurece corações, mas quem faz todas as coisas é o Senhor. E nós precisamos, né, do Senhor nas nossas vidas. E o nosso Pai Celestial, ele sempre coloca pessoas boas no nosso caminho, né? Basta nós clamarmos a Ele sempre coloca uma pessoa que vai nos ajudar, alguém que vai nos incentivar, alguém que vai nos colocar para cima. Tem muitas pessoas para nos colocar para baixo, isso é verdade. Mas maior que está em nós, não que está no mundo. E quem está em nós é o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem nos fortalece. E se nós clamarmos, Ele envia um libertador, assim como Ele enviou Jesus para nos libertar. E hoje eu quero falar de uma história que está lá no livro de Êxodo, no Êxodo 6, do verso 2 ao 8, né, que conta a história de um povo que era escravizado, de um povo que estava numa opressão mesmo de Faraó, do rei daquela época, que era Faraó. Então, gostaria de ler com vocês, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir, Êxodo 6, do 2 ao 8. Êxodo 6, verso 2 ao 8, que diz assim: Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó
como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome. O Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei como possessão. Eu sou o Senhor. Essa história é maravilhosa, porque o povo hebreu, né, eles já moravam ali no Egito, estavam no Egito, depois eles eram a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, né, que moraram ali depois que os seus pais morreram, que Abraão, Isaque e Jacó morreram. Então, a descendência foi vivendo ali no Egito e eles cresceram muito como povo. Eles cresceram tanto, 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 que Faraó, o rei daquela época, ele começou a ficar com medo do povo hebreu. O povo hebreu era o povo escolhido do Senhor, porque Deus já tinha prometido a eles uma terra, né, que manava leite e mel, que era a terra de Canaã. Então, essa história é muito linda. E aí, só que aquele povo estava debaixo de uma escravidão, debaixo de um jugo pesado, né? Eles eram oprimidos ali, eles trabalhavam como escravos. E eles trabalharam por muito, muito e muito, muito, muito tempo ali sendo escravizado, já anos sendo escravizado. E um dia aquele povo lembrou de Deus, mesmo eles sendo escolhidos do Senhor, tendo ali as promessas do Senhor na sua vida. Muitas vezes nós temos promessa do Senhor na nossa vida e não nos atentamos para isso. Mas aquele povo lembrou de Deus e eles começaram a clamar. Eles clamaram ao Senhor orando, né, para que Deus olhasse para eles e visse o que eles estavam passando, como eles estavam sendo escravizados, como eles estavam sendo maltratados, né? Eles estavam com a opressão sobre eles que era muito forte, que assim eles estavam esgotados, cansados mesmo de sofrer, né? E era uma opressão mental, uma opressão espiritual, opressão financeira. Então, muitas vezes nós estamos vivendo assim como esse povo, numa opressão, debaixo de uma opressão, debaixo de uma carga pesada, e muitas vezes nós nos encontramos tão cansados, né? Tão esgotados, que às vezes a gente perde a força. E a gente olha para o lado e fala: o que será de mim? Mas nós temos que lembrar que nós temos um Deus, que quando nós clamamos por Ele, assim como aquele povo do Egito clamou pelo Senhor, para que ele, né, o Senhor olhasse para eles, estivesse de compaixão, o Senhor, quando eles começaram a clamar, o Senhor lembrou da aliança que tinha com Abraão, Isaque e Jacó. E o Senhor, ele já tinha preparado um libertador para eles. Essa história fica lá no Antigo Testamento e Jesus não tinha vindo ainda. Está no livro de Êxodo. Então, mas o Senhor já tinha preparado um libertador para aquele povo. E o libertador para aquele povo ali seria Moisés. Então, Deus já apareceu para Moisés, né, em um monte, e a sarça ardia e não se queimava, era um fogo, né, numa sarça, e ela não se queimava, não se consumia. E ali Deus falou com Moisés tudo o que era para ele fazer, para libertar aquele povo da escravidão do Egito, que Faraó estava oprimindo eles, e aquele povo já tinha a promessa do Senhor. Então tudo isso se cumpriu. Deus usou Moisés para poder libertar aquele povo. Deus usou Moisés, né, para conversar com o Faraó e tirar aquele povo da opressão. Então nós precisamos muitas vezes ter o discernimento, né, de quando é para nós avançarmos, de quando é para nós pararmos, né, e deixar Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, né, porque muitas vezes
assim como aconteceu com o povo, quando o povo ia ser liberto, que Moisés foi falar com Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, né? E Faraó já várias pragas já tinham acontecido. Aí Faraó já estava meio preocupado. Ele falou que pudesse ir, mas que não fosse muito longe, né? Depois ele falou assim: vai, mas leva só, vai só os homens, não leva as crianças, não leva as mulheres. E Moisés queria levar todo mundo, tinha que libertar todo mundo, né? Depois ele falou outra vez que não era para levar os animais, que fosse o povo. Então, se sempre ele arrumava uma história para poder não deixar o povo ir, para não libertar o povo, né? Porque tem gente que nos oprime tanto, né? E que às vezes é difícil de nós nos libertarmos de certas situações. Mas quando nós clamamos ao Senhor, nós somos livres. O Senhor usa alguém para nos libertar. Ele mesmo nos capacita, né? Nos faz entender, nos faz ter o discernimento de todas as coisas. E por fim, eles foram libertos daquele lugar, né? Eles foram levados para passaram pelo deserto por 40 anos, mas depois eles entraram na terra prometida, aqueles que persistiram até o final, porque muitos morreram no deserto porque não creram, mesmo vendo tudo que o Senhor tinha feito com eles. Mesmo Deus dando carne para eles, né? A comida do céu, o maná do céu, muitos ainda murmuraram, muitos ainda não acreditaram. Então, muitas pessoas vão tentar colocar a culpa em nós, falar que nós somos culpados, né, pelo que aconteceu. O povo, quando foi liberto, eles começaram a culpar Moisés, porque ele estava passando pelo deserto, e o deserto não é fácil de se passar. Eles falaram para Moisés: Moisés, você nos tirou do Egito para nos fazer morrer nesse deserto, mesmo vendo todas as bênçãos do Senhor. Então, muitas vezes as pessoas começam a nos culpar por erros, né? Eles vão com a gente por um tempo e fica vigiando para ver onde que a gente vai errar, né? Mas a gente não pode dar ouvido a essa voz. A voz que nos quer culpar, que quer nos condenar, que quer nos oprimir, que quer nos maltratar. Então, nós não podemos dar ouvido a essa voz, mas nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, né? Então, nós temos que confiar em Deus, não desistir, né? Mas tentar sempre e buscar sempre a presença do Senhor. Nós temos muito medo do recomeço, assim como aquele povo quando saiu do Egito, eles tinham medo do recomeço, porque seria tudo novo, eles já estavam até acostumados com tanta opressão, né, com tanta maldade, que eles ficaram com um certo medo de avançar. Nós não podemos ter esse medo de um novo começo, nós não podemos ficar parados no meio do caminho. Né? Se nós ficarmos parados no meio do caminho, nós vamos morrer, aí que nós vamos perecer. Mas nós precisamos prosseguir, nós precisamos começar, deixar os medos para trás, deixar as lembranças ruins para trás, né? E prosseguir, porque às vezes no meio do deserto nós podemos florescer, nós podemos avançar, nós podemos conquistar, nós precisamos deixar aquilo que nos machuca para trás, deixar aquilo que nos fere, mas avançar para o alvo que é Cristo Jesus. E para isso precisa ter um começo, né? A Bíblia também fala que a gente não pode remendar pano novo em pano velho. A gente não pode fazer um remendo de um pano novo num pano que já é velho, porque uma hora ou outra vai se romper. Então nós precisamos deixar que Deus faça tudo novo. Se for para ser tudo novo, amém. Ou é tudo novo ou é tudo velho. Nós precisamos optar pelo novo do Senhor nas nossas vidas. E a Bíblia também fala, né, que nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos. Porque da mesma forma, se nós colocarmos vinho novo em odres velhos, vai se romper, vai estragar. Então não dá para ser meio termo. Ou faz tudo novo ou vive no velho. Não dá para ser meio termo, não dá para ficar, né, meia, como diz o ditado, meia boca. Mas nós precisamos
desejar, buscar e viver o novo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não olhando para trás, mas olhando para frente, porque Deus ele é poderoso para fazer tudo novo nas nossas vidas. Nós precisamos esperar no Senhor. Nós temos que nos abrir para o novo do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos nos abrir porque muitas pessoas se fecham e elas ficam rancorosas, não conseguem romper, vive no engano, vive no passado, vive, né, com aquela dor, com aquele mesmo sentimento e não permite que Deus mude. Nós precisamos permitir que o Senhor nos mude para nós podermos avançar, né? Então, por isso nós temos que colocar toda a nossa confiança no Senhor e nos permitir começar quantas vezes for necessário, recomeçar quantas vezes for necessário, né? A gente precisa recomeçar, a gente precisa prosseguir, não podemos parar. Então, eu desejo que você rompa, que você prossiga, que você prospere, né? Mas olhe sempre para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós precisamos entender a hora de fechar um ciclo e abrir um novo ciclo. Nós precisamos entender que é hora de recomeçar. Não ficar olhando para a amargura, para o que aconteceu, mas nós devemos recomeçar quantas vezes for necessário. Nós precisamos nos levantar, precisamos nos erguer e avançar, né? Então, que nós possamos aprender a fechar ciclo quando é necessário fechar e fazer com que nós venhamos ter um recomeço nas nossas vidas, viver algo novo do Senhor para as nossas vidas, né? 2020 já se foi. Vamos fechar esse ciclo. Vamos recomeçar, ter uma expectativa de boas coisas na nossa vida, né? Do fluir do Espírito Santo na nossa vida. Querido, nós não podemos ficar olhando para as multidões, porque tem a passagem lá quando Jesus veio a este mundo, né? Quando Jesus andou entre o povo naquela época, há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia fala que multidões seguiam Jesus. Não era Jesus que seguia multidões, mas as multidões seguiam Jesus. Então, muitas vezes nós não podemos seguir pessoas, mas se as pessoas quiserem nos seguir, amém. Não nos seguir, mas seguir a nossa fé, acreditar naquilo que nós cremos, né? Avançar para o alvo que é Cristo, mas não siga a multidão, porque a multidão vai te levar a um lugar de fracasso. Mas siga a Jesus Cristo, porque muitas vezes também tem pessoas que nos seguem só para ver onde que a gente vai fracassar, onde que a gente vai falhar para poder enfiar o dedo na ferida e falar assim, você não é aquilo que dizem sobre você, você não presta, você tá errada, você é isso, você é aquilo, você é culpada, né? Vai tentar te culpar, isso é a voz do inimigo querendo condenar você, mas resista a essa voz. Não é que você é culpado, nós somos falhos sim, nós somos pecadores sim, mas não ouça essa voz, porque se você anda com Cristo, fazendo tudo o que é da vontade do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que nós somos santos no Senhor. Não é que a gente é santo, é perfeito, mas é que nós somos imitadores de Cristo. Assim como naquela época, muitas pessoas seguiam a Jesus para ver onde que Jesus ia errar, para ver se Jesus ia pecar. Só que a diferença é que Jesus não é como nós. Nós erramos e falhamos e vamos ser apontados sim. Mas Jesus, ele era perfeito, ele é perfeito, ele continua perfeito, ele não pecou uma vez sequer, ele nunca pecou. Então as pessoas que seguiam ele para querer condenar ele, para apontar ele, para ver se ele ia pecar, se enganaram, porque ele não tem como você apontar um erro para ele. Ele é perfeito. Mas até com Jesus, seguia Jesus, para ver se ele ia errar, para condenarem ele, vocês acham que não vão nos seguir para nos condenar também? Para ver se nós vamos errar, para ver se nós vamos falhar? Existem essas pessoas que nos seguem para isso, para tentar nos condenar, para ver se a gente falha, para enfiar o dedo na ferida e te apontar como a errada, como a culpada. Mas não ouça essa voz. Ouça a voz do Espírito Santo que diz
que você é mais que vencedor em Cristo Jesus e que você pode todas as coisas no Senhor. Fecha esse ciclo. Fecha o ciclo de 2020, recomeça, não importa se você perdeu bens materiais, se você perdeu emprego, ou se você, perdeu pessoas da sua família, é muito triste, é muito doloroso. Eu imagino como é triste, eu não posso sentir essa dor, porque graças a Deus o Senhor não permitiu que isso acontecesse na minha família. Mas eu sei quantas famílias perderam seus entes queridos. E não é só de pessoas que faleceram, que se foram, mas em outras áreas da nossa vida, né? Nós não podemos ficar olhando, se agarrado só na amargura, na tristeza, mas nós precisamos começar independente do que aconteceu. Recomece a sua vida. Olha para Cristo, olha para o alto. O Senhor é contigo. Faça como aquele povo ali que estava sendo escravizado no Egito. Clame pelo Senhor assim como eles clamaram, e você verá a glória de Deus. Deus enviará um libertador. Deus enviará uma pessoa para andar com você, uma pessoa que vai te ajudar, que vai te impulsionar. E vai tirar aquelas pessoas que só te machucam, que te maltratam, que querem colocar sobre você uma carga pesada. Nós somos livres em Cristo Jesus. Mas não confunda liberdade com libertinagem. É a liberdade de adorar a Cristo, de fazer o que é certo. Prossiga para o alvo. O Senhor é contigo assim como foi com aquele povo, né? Então, nós precisamos andar com o Senhor, fazer a vontade dele e dar testemunho, ser bons testemunhos, né? Ter bom testemunho para as outras pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor, com certeza, ele sempre faz a dele. Então, recomece a sua vida. Se você parou, recomece. Se você parou por algum motivo, recomece a sua vida. Eu oro para que você recomece, que você vá à luta, que você persista, que você deixe a amargura do passado, mas que você lute, não olhe para as circunstâncias. Você é mais que vencedor em Cristo e o Senhor, ele usará de misericórdia para com a tua vida. Amém? Que Jesus te abençoe e que ele te dê uma ótima semana, que a paz dele possa inundar o seu coração. Um beijo para vocês, que Jesus te abençoe.